Vamos lá, matemática objetiva. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de concurso público aqui no Matemática Objetiva. Sempre lembrando, gente, toda terça e toda quinta aqui no nosso canal do YouTube do Matemática Objetiva, concurso público. Bem, vamos trabalhar hoje, ó, Banca CESP-Sebrasp, a prova da Polícia Rodoviária Federal de 2019. Na verdade, a gente vai trabalhar 3 itens dessa prova, ok? Em cima de um mesmo enunciado, que vão trabalhar basicamente a ideia de sequência numérica. Vamos à questão? Vou jogar a questão na tela e a gente vai lendo junto, hein? Bem, o enunciado diz: uma unidade da Polícia Rodoviária Federal, né, uma unidade da PRF, interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenados pelas datas de interceptação, é a seguinte. Bem, aí eu coloco aqui exatamente no quadro a sequência apresentada no enunciado da prova da PRF. Continuando, hein? Tendo como referência essa situação hipotética, julguem os itens seguintes, considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. Até aí tudo bem, gente? Vamos ao item 21, hein? Atenção! O item diz: o padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder, na ordem que aparecem, à ordenada dos pontos do gráfico de uma função afim de inclinação positiva. Primeira coisa que a gente vai fazer é discutir o que é ordenada, né, gente? E também discutir o que é a função afim. A função afim é uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta, ok? Então vamos lá, nós temos aqui o plano cartesiano, o tradicional eixo Y, ok? Que está na vertical, e o tradicional eixo X, que está na horizontal. Esse aqui é o eixo das abscissas, esse aqui é o eixo das ordenadas. O problema então está dizendo, gente, que esses números aqui da sequência seriam, nessa ordem, as ordenadas. Qualquer ponto no gráfico, sei lá, pega um ponto aqui nesse primeiro quadrante, ele tem, por exemplo, essa ordenada aqui, correto? Então é como se fosse o seguinte, ó, tem um ponto que começa no 25, depois o ponto vai lá para o 75, e a gente não sabe nem se está mais para cá, mais para cá. A única certeza que a gente tem é que essa função ela vai fazer o quê? Ela vai subir, depois ela vai descer. Depois ela vai subir para o 150, depois ela vai descer. Ela vai ficar subindo e descendo. O comportamento dela na horizontal a gente não sabe. A gente só sabe que essa função, ó, é como se fosse, sei lá, poderia ser hipoteticamente uma coisa assim, ó, tá no 25, aí vai pro, deixa eu botar o 75 mais para cá, depois desce por 50, depois vai pro 150, depois desce por 100. Essa seria uma situação hipotética com as ordenadas seguindo essa ordem. Só que o problema está dizendo, o item está dizendo que é uma função afim com inclinação positiva, gente. O item está querendo que fosse uma coisa assim. Uma reta com inclinação positiva, né? Uma função crescente, em que o x e o y crescem juntos, ok? Onde nós temos, na verdade, aqui o ângulo de inclinação dela, né? Que é o coeficiente angular, é positivo. Para acontecer de ser esse gráfico, não pode acontecer essas variações que essa sequência está dando. Simplesmente nós teríamos que ter uma sequência, ó. Vamos supor, esse aqui é o 5, sei lá, é o 30. Vou botar aqui no caso, né? 25, vou botar o 25 para cá. Aí o próximo teria que ser o 50. Aí depois, ou seja, essa sequência ela tinha que ser crescente para poder ter uma função afim com inclinação positiva. Não pode ter essa intercalada de valores diminuindo, aumentando, não pode. A função para ser afim crescente com inclinação positiva não pode ter essa intercalada aí, essa variação de subir, descer, crescente, decrescente que está sendo proposta. Então, esse item 21, gente, gabarito, esse item está errado. Não é uma função afim com inclinação positiva.
Tudo bem? Bem, vamos ao item 22. O item diz, a partir do padrão da sequência, infere-se, ou seja, conclui-se, que o 12º termo é o número 1600. Bem, gente, ele está pedindo para a gente observar a lógica dessa sequência aqui, certo? E verificar o último, né? Esse aqui, na verdade, tem 11 termos, tá? A gente já vai verificar, mas aparenta ter 11 termos e ele vai querer o 12º termo, ok? Gente, no nosso estudo de progressão aritmética, de progressão geométrica, né? Do estudo das progressões, é muito comum a gente representar um termo geral pela letra A minúscula, tá? E esse subscrito N, ok? Então, o AN nós conhecemos como termo geral, ok? O termo geral de uma sequência é dado usualmente por AN. Beleza. E aí percebam vocês, vamos verificar se realmente tem 11 aqui, ó. Então esse aqui vai ser o A1, A2, A3, ok? Ó. A4, esse aqui é o A5, é o 5º termo. A6, A7, A8, A9, A10, A11, ele quer o A12. Ele quer o 12º termo da sequência, ok? E aí, basicamente, ele está pedindo para a gente observar esse padrão para conseguir responder isso. O interessante nessa questão é que o item 23, que a gente já vai fazer, dá uma grande dica, tá? Mas eu vou fazer a seguinte observação com vocês. Para a gente entender essa lógica, o item 23 vai dar até uma outra leitura, tá? Uma releitura. Mas que, na verdade, é bem parecido com isso que eu vou apresentar para vocês. Gente, eu preciso simplesmente que vocês observem, por exemplo, a sequência de ordem ímpar. Primeiro termo, terceiro, quinto. E aí vocês vão ver tranquilamente que é uma progressão geométrica. Aquela sequência que, para passar para o próximo termo, vai multiplicando por um valor constante, nesse caso 2. Os termos eles vão multiplicando por 2, ó. 25, 50, 100, 200... 400, 800, opa, mas o próximo não pode ser, porque o próximo é de ordem par e não de ordem ímpar. Vamos ver se acontece isso também nos de ordem par? Olha aqui, gente, o A2, o A4, o A6, está acontecendo isso também? Tá dobrando, ó, vezes 2, vezes 2, esse aqui de ordem par é vezes 2, depois vezes 2, matamos a questão. Então, o próximo de ordem par vai ser o dobro desse. Vai ser o 2.400. O item falou o que mesmo? Que seria 1.600. Não. 2.400, pela lógica que nós verificamos, o 12º termo dessa sequência seria o 2.400. Tudo bem? Ou seja, esse item 22 está gabarito. Errado. O problema não falou isso, tá? Mas se por acaso a gente quiser saber o 13º termo, gente, o 13º termo, aí a gente tinha que voltar a fazer a verificação de ordem ímpar, né? Então, se esse aqui é o 800, o 13º termo, que eu não vou escrever aqui porque não tem espaço, mas seria 1.600. Aí sim seria a resposta, né? Aí sim o item 22 estaria certo. Para o item 22 estar certo, teria que dizer o seguinte: infere-se que o 13º termo é 1.600 e não o 12º termo. Muito legal, né, gente? E para fechar, vamos emendar direto. Item 23. O item 23, olha o que ele diz. Se a n for o 80º termo de uma sequência, já falamos sobre isso, representação do termo geral, ok? Beleza. Em que n vai ser igual a 1, 2, tá vendo? Ó? Mesma coisa que a gente já vinha falando agora há pouco. Então, para n maior ou igual a 3, ou seja, a partir do terceiro termo, olha a observação que a questão vai falar, hein? Ele resolveu gerar uma regra. A n, termo geral, hein? Atenção. É 2 vezes o AN menos 2. Caramba, dá certo isso, hein? Porque preste atenção, gente. Vamos traduzir isso aqui. Na linguagem matemática está querendo dizer o seguinte: todo termo vai ser o dobro de 2 anteriores a ele.
Vou botar um exemplo numérico. A gente pensa no valor de n. A n igual a 8. Então aqui é o A8, que é igual a 2 vezes 8 menos 2, 6. O A6. Então ele está dizendo que qualquer termo vai ser o dobro de dois anteriores. E é o que acontece, olha aqui. Se você pegar o A7, ele vai ser o dobro de dois anteriores, 1, 2. É realmente o dobro de 100. Pega outro aqui qualquer, o A10. Ele é o dobro de dois anteriores, que é o A8. Realmente, ó, multiplica por 2 aqui. Se pular um termo aqui, vai sempre multiplicar por 2 aqui. Vezes 2, vai sempre multiplicar por 2. É só pular, hein? É só 2 para frente ou voltar 2 para trás para verificar isso, né? Então tá certo, gente. Qualquer termo vai ser o dobro, ou seja, vezes 2, de dois anteriores. É isso que o item 23 falou. Logo, o gabarito, esse aqui, o item 21, a gente fez agora há pouco, estava errado. O 22 está errado e o 23 está certo. Gabarito do item 23 é certo. A lei de formação que foi proposta aqui casa perfeita, gabarito certo. Beleza? Galera, matemática objetiva sempre com vocês, concurso público. Valeu, galera!